Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como fazemos no início de cada aula, vamos rezar a Deus, pedindo a graça do Espírito Santo para iluminar o nosso ensinamento e nosso aprendizado. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem. Chegamos a mais uma aula e acredito que seja a última aula deste primeiro módulo, o qual nós olhamos de uma forma bastante rica, vários detalhes desde a história da criação. Obviamente que é necessário um estudo com maiores profundidades, né? Cada um desses aspectos abordados são temas para teses de doutorado, temas para livros e mais livros serem escritos. Aqui, neste momento nosso, neste espaço nosso que nós estamos criando, se trata de um momento o qual estamos aprendendo a história da criação e depois estaremos nos envolvendo mais propriamente com a história neotestamentária, sobretudo a partir da encarnação de Jesus Cristo. E por isso então, na última aula, nós estávamos ali nos debatendo, aprendendo, discursando, fazendo reflexões acerca do pecado original, da primeira queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E depois disso, acenamos que Deus, sendo puro amor, Ele não vai deixar a sua criatura à mercê da própria sorte. Não, Deus não vai fazer isso. Mesmo Eva e Adão cometendo o pecado da desobediência, mesmo assim, Deus não deixa de ser amor. Deus continua sendo amor e amando, com ou sem os erros dos nossos primeiros pais, ou para o nosso tempo atual, com os erros de toda a humanidade. Deus sempre será amor e sempre amará. E por isso, diante da queda dos nossos primeiros pais, Deus então ele elabora um plano de salvação para a restauração, o resgate, o salvamento da criatura que está agora decaída. Ela foi expulsa do céu. E para isso nós vimos no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 15, que Deus então ele fez uma profecia. Aquele trecho onde nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro anúncio. Deus anuncia naquele exato momento que Ele vai preparar uma nova mãe para que o Messias, então, nascesse de seu ventre imaculado. E para que aconteça o cumprimento dessa promessa de Deus, é necessário, em primeiro lugar, passarmos por alguns momentos da história veterotestamentária, a história da antiga aliança. Obviamente, não vamos passar livro por livro, não. Vamos fazer
um rápido sobrevoo sobre alguns pontos que, a meu ver, é importante para esta nossa temática de hoje e também para culminarmos lá na história do Novo Testamento, o qual agora estamos pretendendo chegar na encarnação do Filho de Deus. Exatamente. A promessa de Deus do Gênesis vai culminar na encarnação do Verbo de Deus. E para isso, eu gostaria de apresentar a vocês 2 pequenos trechos bíblicos, os quais nos já coloca de antemão o quanto Deus ele quer que novamente a sua criatura volte a ser participante da sua natureza divina. Então, a história veterotestamentária, ela prepara a história do Novo Testamento. Mas para que estejamos melhor embasados em cada uma dessas informações que vamos ver agora no Antigo Testamento, vamos a uma rápida leitura de 2 trechos bíblicos. Poderia ter mais, né? Porque a Bíblia é uma fonte riquíssima das preciosidades provenientes do céu. A Bíblia Sagrada, ela é infinita em informações, limitada nas páginas, mas em relação à sabedoria que vem de Deus, a Sagrada Escritura, ela se torna então infinita em informações sagradas. 2 trechos bíblicos, em especial, vamos à carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2. O meu foco para a leitura é versículo 17 a 19. Tá? Nós vamos falar rapidamente sobre o desejo que Deus tem de que todos nós agora, decaídos do paraíso, o desejo de Deus de que nós nos tornemos novamente participantes da natureza divina. Tá? O foco é do versos 17 a 19, mas o texto ele é riquíssimo em informações. E por isso, vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Tá? E ele começa assim: Por isso, vós que antes éreis gentios, pagãos, vós que éreis gentios na carne e éreis chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncidados, em virtude de operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Informações preciosas que vamos utilizá-las nos próximos módulos e nas próximas aulas. Versículo 14: Ele, a nossa paz, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos expressas em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo. Olha só, haverá então a destruição do homem antigo, do homem velho, e surgirá agora um homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus, em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Versículo 17:
Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Observe bem que a história neotestamentária, ela coloca como centro de toda a Sagrada Escritura uma única pessoa, Jesus Cristo. Todos os demais heróis bíblicos que são citados, todos eles, desde o Antigo Testamento, desde o nosso primeiro pai na fé, Abraão, Moisés, os reis, os profetas, todos eles com suas particularidades, as suas missões específicas, e todas elas muito importantes. No entanto, nenhum desses heróis bíblicos se compara à pedra angular, que agora será Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que o muro da separação, agora ele será restaurado. Havia no Antigo Testamento a história de que Deus preparou um povo eleito, a raça dos judeus. E de fato, eles eram sempre os primeiros destinatários das promessas messiânicas. Mas agora, no Novo Testamento, a história, ela muda um pouco de figura. Deus, sendo amor, ele não virá somente para salvar um determinado povo, mas ele deixará em aberto a história da salvação para todos aqueles que quiserem se unirem ao sangue de Cristo na cruz e retornar ao paraíso. Isso significa que, além daqueles que eram circuncidados, os judeus, agora os povos gentios, os pagãos, aqueles que não estavam sendo assinalados como destinatários da promessa, agora todos eles, judeus e gentios, ambos terão novamente a oportunidade de ter um acesso ao céu, ao paraíso. E este acesso só nos chega através da pessoa de Jesus Cristo. E como bem disse esse pequenino trecho, é Jesus Cristo agora que nos fará participantes novamente da natureza divina. Adão e Eva nos tirou da natureza divina. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Messias, o Filho de Deus Pai, agora ele vem até nós para nos reconciliar com Deus, nos dando de volta aquilo que os nossos primeiros pais perderam, a natureza divina. Um segundo texto, apenas para pontuar, como bem disse, poderíamos aqui mencionar outros tantos mais e paralelos a esse igualmente, tá? Mas apenas para termos aqui uma base também de estudo bíblico sobre aquilo que nós estamos ensinando. Isso é muito importante para o crescimento da sua fé. Manusear a Bíblia e ter o conhecimento de onde estão determinados textos, consideráveis para as nossas reflexões, para os nossos estudos diários. Vamos à segunda epístola de São Pedro, capítulo 1. Preste bem atenção que vai falar também da natureza divina, tá? 2 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Nosso foco é o versículo
4. Tá? Diz assim: pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias. Olha já que entrada fabulosa, né? Se nós pudéssemos dizer de uma forma popular, né? Já diríamos, né? Chegou chegando, uma redundância, né? Mas apenas para ilustrar um pouquinho mais essa nossa reflexão, né? Note bem: pois com o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Repare bem, mais um texto em paralelo a Efésios capítulo 2 que nós lemos, que também aqui nos coloca mediante a essa ação amorosa de Deus. É um plano de puro amor que Deus agora oferece para toda a humanidade que está decaída, se afastou do céu. Em Jesus Cristo, nós temos a condição agora de voltar para o paraíso que foi perdido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Acredito que esta é apenas uma primeira menção sobre o Antigo Testamento. E agora então nós entraremos num próximo módulo, o segundo módulo, que se refere à encarnação de Jesus e os primeiros colaboradores de Deus, o projeto de salvação. Quem foram os primeiros colaboradores para o projeto de salvação? Isso na história neotestamentária. No Antigo Testamento houve vários heróis bíblicos, mas aqui a pergunta é para o Novo Testamento: quem foram esses primeiros a contribuir com a sua vida, com a sua amizade com Deus, para o projeto de salvação que Deus elaborou para toda a humanidade? Na próxima aula entraremos no próximo módulo e começaremos agora a vislumbrar o projeto de Deus desde o Antigo Testamento. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.